Livro de João, capítulo 2, fala sobre as bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não temos vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado as águas, chamou o mestre-sala o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2 relata o primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou ali a sua glória, e então os seus discípulos creram nele. Manifestou ali o seu poder, e os seus discípulos acreditaram que ele era o Messias, o enviado de Deus. Então, Jesus realizou assim os sinais em Caná da Galileia. Iniciou um milagre, iniciou-se um sinais de maravilha, operação de maravilhas. É tão simples, você percebe que é tão simples, não tem dificuldade. O que precisa é só crer na ordem e executar a ordem da palavra. Como Jesus ordenou, assim aconteceu, porque houve quem fizesse sem questionar a sua ordem. Ele disse: enchei de água essas 6 talhas. E então os empregados daquela festa encheram de águas aquelas 6 talhas, porque assim Maria, mãe de Jesus, o disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos mandar. Então ele mandou encher de água, eles encheram. Até aí é fácil. Até aí entender que encher de água as talhas era fácil. Poderia colocar alguma mistura para preparar algum vinho. Até então encher as talhas de água parecia algo fácil. Mas quando Jesus dar a segunda ordem, dizendo: agora tirai a água e levai ao mestre-sala, não houve questionamento dos servos, não houve questionamento dos empregados.
mesmo que o mestre-sala estava querendo, esperando pelo vinho, não tinha nenhuma lógica ele levar água para o mestre-sala. Ele está esperando o vinho e os empregados iriam levar água que tinham acabado de encher nas talhas. Mas aí que está o mistério de Deus. Jesus manda eles encher as talhas de água. E então foram cheias as talhas de água. Tudo bem, era água, estava cheio de água. Mas quando ele dá a segunda ordem, dizendo: agora pegai esta água e leve ao mestre-sala, aí estava a submissão da palavra. Aí estava a crer na palavra, a obedecer à ordenança que estava sendo posta, a ignorar todo tipo de coisas que parecia no momento sem lógica. Se o mestre-sala está esperando o vinho, eu levo a água, mas o Senhor mandou eu levar a água, em vez do vinho eu levarei. Então ele encheram a vasilha de água e caminharam ao mestre-sala. Mas quando eles fizeram assim, a obediência à segunda ordem de Cristo, no meio da viagem, a água transformou-se no vinho. No meio do caminho, quando eles começaram a andar, por causa da obediência na execução da palavra que foi imposta com autoridade, no meio da viagem, no meio do caminho, a água transformou-se em vinho. E todas as águas que estavam nas talhas também transformaram em vinho. E quando os empregados levaram e derramaram aquela água no copo do mestre-sala, já não era mais água, mas era vinho. E então ele começa a tomar o vinho e se assusta. E rapidamente ele manda chamar o esposo que tinha acabado de se casar, porque aquela festa era uma festa de bodas, de casamento. E então ele pergunta ao esposo: é costume nosso servir primeiro o bom vinho e depois de ter bebido bastante, está satisfeito, então é posto o vinho inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Nem o esposo sabia disso, mas nos bastidores os servos, os empregados e os discípulos estavam sabendo o que estava acontecendo. Estava acontecendo sinais, estava acontecendo milagres, estava acontecendo maravilhas. Jesus iniciando o seu primeiro milagre. Jesus manifestando a sua primeira operação de maravilha. E então diz que Jesus manifestou em Caná da Galileia a sua glória, e os discípulos dele creram nele. Então, quando nós operamos milagres em nome de Jesus, a glória de Jesus é manifestada no meio do seu povo. A glória de Jesus é manifesta no meio da igreja quando sinais acontecem. Porque está escrito, quando Jesus operou estes sinais, esse primeiro milagre, ele manifestou a sua glória no meio do seu discípulo. E por ele ter manifestado a sua glória, os seus discípulos creram nele. Creram nele. O milagre está posto na ordenança de Deus. Na ordem da palavra, tudo pode acontecer. Pela fé, tudo é possível. Pela ordenança, Jesus ordenou os 10 leprosos. Os 10 leprosos
chegaram com Jesus e o Senhor deu uma ordem para que eles fossem ao templo. E então eles se levantaram e foram ao templo. Ainda estava leproso. Ao se levantar, ele ainda estava leproso. Andaram. No meio do caminho, um olhou para o outro e viram que eles estavam limpos, já não tinham mais ferida, já não tinham mais lepra em seu corpo. Então, o milagre aconteceu quando eles se levantaram e foram. De repente esqueceram e de repente lembraram que não estavam mais leprosos. Pela ordem de Deus, Jesus disse: vai, e eles foram. E no meio da viagem eles ficaram limpos, purificados. Deus também operou os seus sinais desde o princípio. Também como aconteceu com os profetas, com o que aconteceu com o profeta Eliseu, que ordenou a Naamã, dizendo: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Estava posto uma ordem em uma palavra, uma ordem posta em uma palavra: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então ele ficou indignado, Naamã, porque ele tinha uma posição alta, e no meio da viagem o seu servo convenceu ele que não era nada difícil ele fazer aquilo que o profeta tinha ordenado. Se ele tivesse falado para ele fazer uma coisa tão difícil, ele ia fazer porque era tão difícil. Mas é uma coisa simples. Só descer no rio e dar 7 mergulhos é uma coisa simples de se fazer. E então Naamã pensou e disse a verdade. Então pararam no rio e mergulhou a primeiro, segundo, terceiro, o quinto, o sexto, no 7º, o seu corpo foi purificado. Quando é obedecido a ordem, quando é obedecida a ordem do homem de Deus, a ordem que está posta na palavra pela boca do homem de Deus, o milagre acontece na hora da execução. Na hora da execução da palavra. Na hora da execução da palavra, o milagre acontece. O milagre aconteceu quando os empregados da festa das bodas de Caná levaram a água para o mestre Sala. Ainda era água, mas no meio do caminho a água transformou-se em vinho. Então Jesus mandou os leprosos para o templo e no meio do caminho eles ficaram limpos. Eliseu ordenou para que Naamã fosse para o rio Jordão mergulhar. Então quando ele foi, obedeceu a ordem, ele ficou limpo. Da mesma forma aconteceu com aquela mulher cananeia que pedia socorro de Jesus para que a sua filha fosse liberta dos espíritos malignos que lhe atormentavam. E Jesus disse: não vim para vocês, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão da boca do filho para dar aos cachorros. E aquela mulher disse: ah, Senhor, mesmo sendo cachorro, mas eu sei que os cães, os cachorros se alimentam da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Mesmo não comendo na mesa, mesmo não comendo o manjar no prato, mas a migalha que cai da mesa deles é o suficiente para mim. E Jesus viu a fé daquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, mulher, por causa disso vai, que a tua filha já está curada. A mulher retornou, e ao retornar, caminhar para sua casa, imediatamente o espírito maligno abandonou o corpo da sua filha e foi liberta por obedecer a ordem, por obedecer a palavra. Assim aconteceu com aquele centurião. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas ordena. Eu quero ouvir uma ordem, eu quero ouvir uma ordem. Ordena.
Só basta uma palavra. Dê uma palavra, porque eu conheço o que é ordem, eu conheço o que é autoridade, eu conheço o que é poder da palavra, porque eu sou homem de autoridade. Tem soldado debaixo da minha autoridade, quando eu ordeno, ele faz, eu sei que ele faz. Está sujeito à minha palavra, só dá uma palavra, eu sei que ele vai ficar curado. E Jesus disse, vai, porque ele vive. Então, na mesma hora em que ele retornou, à distância, o seu servo ficou curado, debaixo do poder, da autoridade da palavra. Graças a Deus.